O sistema não precisa de aliados. Precisa de ignorância. Não de revolta, não de heróis, nem de mártires. Apenas de mentes distraídas, de olhos cansados, que aceitam o roteiro sem perguntar quem escreveu. Enquanto a maioria celebra pequenas vitórias, contas pagas, likes recebidos, diplomas pendurados, o mecanismo invisível se fortalece, sorrindo silencioso, alimentando-se da complacência como um parasita antigo que conhece a arte da paciência. A verdade é simples e cruel. Quanto mais confortável a ilusão, mais sólido o controle. A rotina engole corpos e almas, transformando sonhos em fichas de um jogo que ninguém lembra de explicar. Há quem acredite que liberdade é escolha, mas liberdade é apenas a máscara elegante que cobre o mesmo peso, a mesma engrenagem, o mesmo cemitério de expectativas. E no centro de tudo, existe um vazio. Ninguém olha, ninguém percebe, ninguém se importa. O sistema não se importa com ética, com justiça, com consciência. Ele precisa apenas de mentes que não veem o fio da corda que segura a própria vida. E enquanto o mundo gira, cada distração, cada suspiro de alívio, cada sorriso enganado, reforça a prisão invisível que todos aceitam como lar. Olhar ao redor é perigoso. Perguntar demais é perigoso. A ignorância não é acidente, é combustível. E ainda assim, todos continuam a arder na chama que desconhecem. Todos fingem estar ocupados, mas ninguém se move. Trabalham para pagar contas que nunca acabam. Competem em redes que prometem relevância e colecionam títulos que apenas decoram paredes vazias. O riso fácil, a raiva seletiva, o medo disfarçado de prudência, tudo teatro. Cada emoção cuidadosamente ensaiada, cada desejo moldado por quem observa por trás da cortina. O sistema sorri ao ver a multidão aplaudir seus próprios grilhões. Inúmeros, prontos para consumir qualquer história que mantenha a ilusão de poder. Escolhas livres, dizem. Liberdade. Um conceito elegante para aqueles que ainda acreditam que a ficha caiu sozinha. Não caiu. Foi plantada. Fertilizada com mentiras convenientes, regada com distrações brilhantes. E o pior é reconhecer-se nessas armadilhas. Pequenos vícios emocionais, orgulho mesquinho, inveja silenciosa, medo que paralisa. Cada erro racionalizado como um inevitável, cada conforto superficial como se fosse merecido. O paradoxo é doloroso. Quanto mais se pensa que se desafia o mundo, mais se reproduz o mesmo ciclo. O espelho da consciência é cruel. Revela tudo o que se nega em silêncio, cada sombra de hipocrisia, cada fraqueza disfarçada de virtude. E ainda assim, todos seguem, confiantes, distraídos, satisfeitos, porque admitir a verdade exige coragem, e o sistema não quer corajosos, quer ignorância vestida de normalidade. No fundo, todos sabem que o castelo de certezas é feito de areia movediça. O medo, a culpa, a vaidade, todas essas paredes que erguemos para nos sentir inteiros, não sustentam nada. Jung chamaria de sombra, Nietzsche de abismo interior, Kierkegaard de desespero silencioso. Mas ninguém quer encarar. É mais fácil preencher a vida com barulho e movimento, fingindo que o chão é firme. A racionalidade humana é um truque elegante. Justificamos medos, adornamos fracassos, transformamos covardia em prudência e egoísmo em sobrevivência. Cada escolha que parece livre é apenas uma dança coreografada por mãos invisíveis que conhecem nossas fraquezas melhor do que nós mesmos.
Reich falaria da energia bloqueada, do corpo e da alma aprisionados em conformismo. Maquiavel sorriria. Poder se mantém com ignorância consentida. O abismo existe e sempre existirá. Mas a maioria finge que não há nada, convencendo-se de que viver significa ocupar o tempo com distrações, como se isso apagasse a urgência do vazio. O paradoxo é cruel. Quanto mais se racionaliza, mais se aprisiona. Quanto mais se ignora, mais se alimenta o sistema. A verdade é incômoda, porque não há redenção fácil, nem heróis salvadores, nem atalhos para a liberdade. Existe apenas a consciência, nua, que observa enquanto tudo que julgávamos sólido dissolve-se em cinzas de desilusão. No silêncio da mente, o eco do próprio ego é ensurdecedor. Cada desejo, cada vício, cada pequena vaidade é uma corrente que prende a consciência ao fundo do lago escuro. A sombra, como diria Jung, não é algo a ser vencido, mas abraçado, e ainda assim a maioria a ignora, empilhando justificativas como tijolos de uma prisão invisível. O sistema não precisa se impor. Ele sussurra, infiltra-se nas fissuras da mente, molda sonhos, corrompe o prazer, transforma medo em rotina. Cada impulso reprimido, cada frustração, cada necessidade mascarada torna-se combustível para engrenagens invisíveis. Reich teria chamado de energia vital aprisionada, Kierkegaard de desespero existencial. Todos olham para fora, ninguém mergulha para dentro. E lá, na escuridão, surge o espelho cruel. Cada crença confortável é um artifício. Cada identidade rígida é uma fantasia. O desejo é mentira. A moral é teatro. O ego grita por relevância enquanto a alma observa, fria, a peça absurda que todos insistem em encenar. Não há culpados externos, não há conspiração mítica. Existe apenas o vazio que o humano evita com distrações, a ilusão que mantém o sistema vivo. Quanto mais se afasta a introspecção, mais o próprio abismo se adensa. Mergulhar é doloroso, mas inevitável. No fundo, todos carregam o mesmo segredo. Estão reféns de si mesmos, e a prisão é invisível, silenciosa e perfeita. E se toda essa urgência não passasse de barulho? Se o medo que parecia legítimo fosse apenas música de fundo, escolhida por mãos que nunca foram vistas? Enquanto se busca sentido em slogans, notícias, promessas e rotinas, há uma pausa que ninguém ousa fazer. A pergunta sobre quem realmente observa. Quem decide que tudo isso importa? Quem assina os contratos invisíveis da própria ilusão? O ritmo muda, o olhar se volta para dentro, e a ironia é mordaz. Cada indignação que parecia revolucionária, cada crítica que parecia moral, cada voto de confiança que parecia consciência própria. Quantos foram consumidos pelo mesmo jogo que diziam combater? E aqui a dúvida se torna lâmina. Quem manipula? Quem é manipulado? Ou seriam apenas dois lados da mesma moeda que gira no ar, invisível, silenciosa, eternamente? O discurso se desconstrói. Frases curtas, imagens soltas, ideias que se contradizem, e no meio, a sensação de vertigem. Não há acusador nem juiz, apenas reflexo. O espelho mostra o brilho de algo conhecido demais. Os próprios vícios, as próprias justificativas, os pequenos compromissos que alimentam uma engrenagem que se diz externa, mas é interna. E a pergunta final sussurrada no vazio.
Até que ponto a cegueira foi escolha ou costume? Até que ponto a ignorância é realmente deles ou sempre foi nossa? A verdade finalmente se impõe, cruel e silenciosa. Não existe redenção externa. O sistema não é um inimigo distante e nem a sociedade é um palco de conspirações. Tudo que parecia manipulação é apenas consequência de escolhas não examinadas. A ignorância que alimentava a engrenagem nunca foi imposta, foi cultivada, nutrida por cada suspiro de comodidade, por cada distração confortável. O insight é simples e devastador. O poder não precisa de tiranos. Precisa de mentes que se recusem a olhar para dentro. Precisa de olhos que desviam da própria sombra. De consciências que confundem rotina com segurança, apego com liberdade, medo com prudência. Cada pequeno vício emocional, cada racionalização silenciosa, cada abdicação da própria atenção se torna combustível para uma engrenagem que é tão interna quanto invisível. Nietzsche chamaria de tragédia do auto-engano, Jung de sombra coletiva, Reich de energia vital aprisionada. A percepção de que o inimigo sempre esteve dentro e fora ao mesmo tempo corrói qualquer conforto. E, no entanto, há clareza. A prisão não é absoluta, mas o preço da consciência é alto. Olhar sem maquiar. Sentir sem anestesia. Perceber sem distração. A ressignificação é amarga, porque liberta sem conforto. Revela que a ignorância não é acidente, é escolha, ainda que inconsciente. E ao aceitar isso, finalmente se entende. O sistema só sobrevive enquanto a cegueira for consentida, e cada consentimento está em nós mesmos. E então o silêncio cai, pesado, quase sólido. Nada se resolve, nada se corrige. A engrenagem continua girando, invisível, indiferente, alimentada por cada distração, cada escolha adiada, cada olhar que evita a própria sombra. O vazio não é castigo, é consequência. Um eco persistente que insiste em atravessar o peito, lembrando que a liberdade é apenas o que sobra depois que todas as ilusões se dissolvem. Não há heróis, não há culpados, apenas consciência, uma percepção desconfortável que se recusa a ser ignorada, mesmo quando todos os sons ao redor tentam anestesiar. O sistema não muda, a engrenagem não pausa. O que muda é o que permanece em silêncio dentro de quem percebe. A sensação de algo quebrado, algo irreversível, algo que não se encaixa mais no mundo que antes parecia familiar. E nesse nada, nessa lacuna entre o que se sabia e o que se descobre, surge a única certeza: ninguém será poupado da própria percepção. A compreensão é amarga, mas clara. Não há reconciliação, não há final feliz, apenas o eco que permanece. Se isso te atravessou, então o mínimo é se inscrever no canal, compartilhar e comentar.